Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de trazer agora uma mensagem para nós, para a nossa meditação, sobre a nossa vida de comunhão para com Deus. Um compêndio que tem aqui nessa palavra, desde Gênesis e Apocalipse, mostra que existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não estamos neste mundo por mero acaso, mas existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E nós devemos ser gratos a Deus, devemos agradecer a Deus, devemos glorificar o nome de Deus. Se nós olharmos diante da terra, por pior que nossa vida possa passar, por pior dos problemas que a gente possa estar enfrentando, se a gente olhar para o nosso lado, se a gente olhar à nossa frente, nós vamos ver pessoas passando por problemas muito maiores do que os nossos. E assim nós somos bem-aventurados diante dessas pessoas. E precisamos exercitar a nossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando o homem reconhece que existe um Deus nos altos céus, que o criou com um propósito e que as coisas que Deus preparou são bem melhores, a gente consegue caminhar neste mundo de incertezas. Se a gente for olhar hoje todas as visões sociológicas aí na face da Terra, você não tem mais nenhuma esperança, porque o homem ele está muito corrompido. As instituições terrenas estão todas corrompidas. E a nossa confiança, a nossa esperança, única e exclusivamente deve estar em Deus. Aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, fala sobre a ação de graças pela esperança da salvação. Nós temos algo que Deus preparou para nós, que nada no mundo pode se comparar. Dinheiro no mundo, por maior que seja, pode chegar próximo daquilo que Deus preparou para nós, que é a nossa salvação. A palavra de Deus nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, que nós sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo com o propósito de salvar e buscar aquilo que se havia perdido, ou seja, o homem que foi criado no Jardim do Éden, o Adão, um homem perfeito naquele momento, mas o homem que desobedeceu a Deus, que tornou-se independente e através daquele primeiro homem passou o pecado para toda a humanidade. E o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem que é a coroa de criação de Deus, ou seja, se aquele homem que era o mais importante, que estava no topo de toda a criação, errou, tudo que estava abaixo dele também não teria mais perspectiva. Mas Deus mostra o seu amor porque ele envia Jesus Cristo, para que através da vida do Senhor Jesus Cristo, a vinda e a vida dele, nós pudéssemos ter de volta a salvação. E diz assim: nos gerou de novo para uma viva esperança. Ou seja, quando o homem conhece essa palavra, o homem se vê nu diante dessa palavra, porque a palavra de Deus ela tem o poder de tirar tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que acaba nos cobrindo. Nós somos desnudados e nós vemos realmente como estamos. E aí quando você reconhece que você precisa de um Salvador, que você não consegue viver pelas suas próprias forças, aí você é gerado de novo pela fé. Você conhece o Senhor Jesus Cristo, você entrega a sua vida a Ele, você confessa a Ele como um único suficiente Salvador de sua vida, você segue a ritualística, você desce as águas do batismo, e aí você é introduzido na igreja, e aí você é gerado de novo. Aí fala aqui, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Existia uma promessa para o povo eleito inicialmente, que foi o povo de Israel. A herança que eles receberam naquele momento foram entrar na terra prometida de Canaã. A nossa herança, apesar de que nós somos gentios, nós não viemos da mesma raiz
genealógica deles. Hoje nós, como tem uma certa passagem que diz que nós fomos enxertados na videira, hoje nós fazemos parte da mesma salvação, porque Jesus Cristo, quando veio, inicialmente veio para os seus, que eram os judeus. E hoje nós, como seres humanos, gentios aqui, que não fazemos parte da comunidade de Israel, hoje nós também fazemos parte dessa salvação. E essa salvação ainda é muito maior. A nossa herança é incorruptível, não é uma herança palpável, não é uma herança física. Aí diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Eu gostaria de falar algo interessante sobre essa passagem aqui, guardados. Esse termo guardados, no grego, chama-se phoreo. E ele significa, que é um termo militar, que significa que você está sendo vigiado, que você tem sentinelas, que você tem guardas que está te guardando. Ou seja, nós estamos sendo guardados por Deus, o inimigo das nossas almas, o diabo que fez com que o homem caísse, que o homem se degenerasse. Ele não tem mais poder a partir do momento em que esse homem ele tem encontro com Jesus Cristo, ele é gerado de novo nessa vida esperança. Esse homem que, mediante a fé, crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador de nossas vidas, está guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Aí diz assim no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ou seja, Jesus Cristo, em momento nenhum, quando ele se revelou a nós seres humanos, ele disse que nossa vida melhoraria de forma tal que nós não passaríamos pelas nossas provas, pelas nossas lutas, pelas nossas tribulações. Mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como o Senhor Jesus Cristo venceu, porque ele não precisava passar por tudo aquilo, ele não precisava ser crucificado, ele não precisava ser cuspido, ele não precisava ser chicoteado, ele não precisava ser vituperado, mas ele fez tudo isso por amor a nós. E quando ele suportou todas essas coisas, ele nos disse, tende bom ânimo. E é isso que nós precisamos ter, bom ânimo. Aí diz aqui, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, ou seja, por essas provas, por essas dificuldades. Quando ele fala provado pelo fogo, ele faz uma analogia à metalurgia daquela época, ou seja, o homem, quando ele queria purificar um ouro, ele tinha que passar esse ouro em altas temperaturas. Até nos dias de hoje, os ourives do nosso tempo, quando eles querem preparar uma joia, e aquela joia tem que ser uma joia pura, eles colocam aquele ouro no fogo, para que haja separação entre o metal impuro e fique o ouro puro. Assim somos nós. Quando nós passamos por essas lutas, por essas provas, por essas provações, nós somos purificados de tudo aquilo que impede de termos uma vida plena com o nosso Deus. Ele fala aqui, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não o havendo visto, ou seja, nós nessa nossa geração não vimos o Senhor Jesus, não tivemos a mesma possibilidade que os apóstolos e os discípulos inicialmente que andaram com Jesus, mas nós cremos nele. E o próprio Jesus disse que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós cremos, não ouvindo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, ou seja, com uma alegria que não existe como nós possamos expressar esse inefável, da qual alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, ou seja, o fim da nossa fé, o fim da nossa atitude de fé, de crermos que existe um Deus que é maravilhoso, que nos formou a sua imagem e semelhança e que tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas, é a nossa salvação. Meus amados, busquemos ao Senhor, continuemos conhecendo Ele, mantenhamos cada vez mais a nossa comunhão com Ele. O Senhor está às portas. Os sinais da vida do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo diante dos nossos olhos.
E assim como ele disse, na palavra dele, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos está por vir, mas é necessário que nós possamos dar graças a Deus pela esperança da salvação que ele nos deu através do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos confiar no nosso Deus, que nós possamos ter este gozo, que nós possamos saber que nós estamos guardados no Senhor, mediante a nossa fé. Existe a passagem aqui no livro de Hebreus 11 que diz assim: ora, a fé, Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E se a gente for olhar também, fala sobre exemplos de homens que viveram naquela época, que também tiveram atitude de fé. Diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso no versículo 8. No versículo 3, o Senhor também nos diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas para nós Deus preparou algo melhor. E aí no versículo 39 ainda do capítulo 11 de Hebreus diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus proveu algo melhor para nós. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E essa é a promessa, a grande promessa que Deus fez para nós. Amém? Deus os abençoe e até a próxima.